da bola. Fala, HG, boa tarde. Fala comigo, Dudu. Estamos chegando a partir de agora no ar aqui pela tela da Band Minas e também no youtube.com/TV Band Minas. Mais uma edição dos Donos da Bola. E a gente vai encerrando a semana, mas abrindo o final de semana com nada mais, nada menos que clássico Melão rola em Uberlândia. E a gente já começa a desembolar tudo a partir de agora aqui na tela da Band. Veja! O STJD julgou mais 8 jogadores por causa do envolvimento no caso de manipulação de partidas. Como previsto, as penas vão das mais brandas às mais duras. Cada ato praticado ele vai responder. Então nós temos uma multa limitada no máximo de R$100 mil, mas se ele praticou 3 atos, ele pode receber a multa de R$100 mil por ato. Ele pode ser suspenso até 720 dias e ele também pode, na reincidência, ser eliminado. Esse último, o banimento do futebol, é aplicado aos jogadores que aliciaram outros atletas para participar do esquema. Caso do meia Gabriel Tota, ex-Ipiranga, e do goleiro Matheus Gomes. Eles receberam ainda multa de R$30 e R$10 mil, respectivamente. Paulo Miranda, atualmente sem clube, recebeu 1.000 dias de suspensão, além de R$70 mil de multa. Moraes, hoje na Aparecidense, foi punido com multa de R$55 mil e 760 dias de afastamento. Kevin Lomônaco, do Bragantino, e Fernando Neto, do São Bernardo, receberam 380 dias de suspensão. Kevin foi multado em R$25 mil e Fernando Neto em R$15 mil. A pena mais branda foi a de Eduardo Bauerman, zagueiro do Santos. Apenas 12 jogos de suspensão. Igor Cariús foi absolvido. Os auditores do STJD entenderam não haver provas suficientes sobre a atuação do lateral no esquema de manipulação. A pena de Eduardo Bauerman foi a mais leve. Isso porque os julgadores mudaram o enquadramento dos atos do zagueiro. Inicialmente, ele foi denunciado por prejudicar o clube em troca de vantagem. Mas, no julgamento, o caso foi reclassificado para contrariar a ética esportiva, o que prevê uma punição diferente. Como Bauerman não cumpriu o combinado com os apostadores e ainda devolveu o dinheiro, ele levou 12 jogos de suspensão. Eu trabalhei fúria nas últimas semanas na construção desse plano. O caso continua em andamento na Justiça Comum. Para todos os atletas, a decisão do STJD cabe recurso, já que foi em primeira instância. No início da semana, Romário foi banido do futebol e Gabriel Domingos recebeu uma suspensão de 720 dias. Os dois atuavam pelo Vila Nova quando participaram do esquema. É que eu até chamei a questão do clássico, mas o André Salles, meu editor-chefe, falou: Everton, vamos falar desse assunto primeiro aqui, que é um assunto importante, porque não teve pena pesada para jogador de time grande, né? Porque, veja bem, respeito ao profissional, respeito à importância que ele deve ter para a família dele e tal, todo mundo tem que ter. Mas e o respeito à instituição, à torcida? E o respeito à ética no futebol, no esporte, aliás, na vida. Então, se o cara se envolveu, a punição dele na justiça desportiva foi, ó, uma delícia, docinha. Estou falando do Bauerman. Agora, vamos ver na justiça comum como é que as coisas vão caminhar. Ou caminhar. Porque eu, sinceramente, independentemente de ser o Bauerman, de ser o Zé, o Pedro, não interessa. Teve envolvimento? Teve. Forjou? Forjou. Chamou mais gente? Chamou. Participou de alguma forma? Participou. Então, tchau, irmão. Tchau. Porque se a pena é gostosa, é levinha, doce, vai valer a pena para outros que quiserem participar dessa merda aí. Elton Novaes, você ficou revoltado, hein? Não, assim, muito me assustou a condição das penas, né? Porque a gente vê jogadores de times bem pequenos que estão lá na Série D, né? Como a Presidense, serem banidos. E o Bauerman, que também teve a confirmação da participação, teve até aqueles diálogos, né, que foram expostos, que escandalizou todo mundo, deixou todo mundo assim chocado com a forma que foi o trato, né, desse contato para ter essa absurda negociação.
né, de manipulação de resultados. Então, isso choca a gente. A gente vê que a justiça, ela meio que faz uma balança no peso de determinados clubes e de determinados personagens. Porque é essa falta do entendimento. Ou melhor, precisa ter um esclarecimento melhor da justiça nesse ponto para a gente entender o porquê jogadores foram banidos e porquê jogadores que tiveram também essa confirmação e essa explanação teve uma pena de 12 jogos. Aí a gente vai ter cenas nos próximos capítulos nessa sequência aí. Diga, Thiagão. Eu talvez tenha uma opinião um pouco impopular em relação a isso, que eu sou sempre contra o banimento dos caras. Eu acho que todos eles têm que ser punidos. Punidos de forma veemente, de fato. Punidos com multa, punidos com um período sem jogar. Mas eu acho que eu sou contra o banimento. Eu acho que a boa parte deles sabem fazer isso, ou sabe fazer isso na verdade, né, para ficar português correto. Boa parte desses atletas só sabe fazer isso, só sabe jogar futebol. Eles cometeram erros graves para mim, muito graves, porque eles lesaram os clubes que eles têm contrato, eles lesaram os organizadores das competições, eles lesaram as casas de apostas, mas esses caras não podem ser impedidos de trabalhar, na minha concepção. Eles, caso tenham cometido um crime, que eles paguem por isso, que eles fiquem presos por um tempo, que eles recebam multas pesadas, que eles fiquem um período longo sem jogar futebol. Mas eu acho que o banimento do esporte, cara, é um pouco pesado. Tá. Eu fico receoso de nós julgarmos esses caras com a mão um pouco pesada. O que eles fizeram é triste, cara. Tá. É lamentável, é absurdo. É desonesto. Desonesto. Tá. Só que criminoso. Criminoso. E assim, eu fico muito receoso de julgarmos com uma mão muito pesada. Não, mas quem julga não somos nós. Sim, é uma opinião sobre o que a gente imagina que pode acontecer. Assim, HG, tem uma situação importante. A legislação brasileira, ela nem sequer previa isso. A legislação desportiva, ela estabelece isso de forma muito rasa. Thiago, mas se não for exemplar, vai valer a pena continuar. Como assim? Se não for uma punição exemplar, vai valer a pena continuar. Cara, seria o exemplo, pra mim, de um crime na nossa sociedade, da pena de morte. Eu sou o contrário. Então, beleza. Nossa, mas não tem nenhuma complicação. Não, é porque a questão é no âmbito desportivo. Ele não está sendo impedido de viver com a família, de trabalhar em outra atividade, de fazer o que ele bem entender. Não, senhor. Se amanhã as suas condições aqui de não poder atuar mais no jornalismo forem retiradas da sua vida, você vai fazer outra coisa. Cara, então, honestamente, eu entendo que... E eu chamo a atenção principalmente para o que o Elton pensou. Quem se envolveu e é de time grande... 12 jogos. Então, é isso, quem é de time pequeno, você vai banir? Banimento. Então, a gente viu na reportagem que aconteceram banimentos e todos estavam envolvidos na mesma situação. Não tem o menos grave e o mais grave, não. Gente, é um crime. O que eles fizeram é um crime. Ok, beleza. Tem menos grave e mais grave. Vem cá, então, beleza. Você acompanhou todo o caso do Bauerman. Sim. Você leu as conversas confirmadas. O Bauerman chegou a falar, cara, aguarda mais um pouco que no próximo jogo, eu tomo cartão. Pra não tomar a pressão do cara que ele tava tomando. Ele já tinha tentado tomar um cartão, só que foi no final do jogo e ele não sabia que não valia pra casa de aposta. As provas dele são muito pesadas. E aí eu vejo, então assim, pro Bauerman, que a gente leu as conversas dele e foi tão pesadas, foram pesadas, ele recebeu 12. Cara, eu nem quero ler a conversa do que foi banido. Sabe qual que é a questão? É assim, o judiciário, sem ser justiça desportiva, fala o seguinte, né? Todos são iguais perante a lei. A gente sabe que não é assim, não é friamente assim. Tô vendo que a justiça desportiva, neste caso, é pelo mesmo caminho. Todos não vão ser tratados iguais. Nos casos não serão. E só para deixar bem claro, eu acho que no âmbito fora da justiça desportiva, as penas deveriam ser leves nesse caso. Agora, para mim, são atletas que mancharam de forma única o esporte em que eles praticavam e eu não vejo outro caminho a não ser o banimento. Ô Everton, e assim, primeiro boa tarde para todo mundo. E se não for uma punição exemplar nesse primeiro momento, vai passar a impressão de que vale a pena.
vale a pena continuar manchando o esporte. Então, o Eduardo Bauerman, as conversas, as provas são bem claras, as provas que apareceram para a imprensa, que foram divulgadas, ele pegar 12 jogos apenas é mostrar que vale a pena continuar manchando o esporte, continuar indo nessa questão de aposta de forma irregular. Então, nesse primeiro momento, que foi ali algo que chegou agora pra gente, situações que chegaram agora, precisa de punição exemplar para não acontecer mais. E tem uma questão que é necessário que a gente observe. Vamos imaginar que o Bauerman cumpre os 12 jogos, volta a atuar. Aí num jogo ele ganha um amarelo, daqui a pouco ele ganha mais um amarelo e é expulso. Aí no outro jogo, por razões óbvias, ele é zagueiro, ele ganha mais um amarelo ou é expulso. Aí no outro jogo ele faz um gol contra. Aí no outro jogo ele dá um passe para lateral quando não tem um lateral por ali. Aí a desconfiança... Eu estou falando de uma outra questão, tá? Estou fugindo da questão da punição e dizendo só o que pode acontecer, ou o que deve acontecer, porque o torcedor, a credibilidade dos jogadores envolvidos, a credibilidade foi pro esgoto, cara. Foi pro esgoto. E outra coisa, dificilmente ele vai ter sossego para jogar por causa disso, porque ele pegou a credibilidade dele e empurrou pro limbo mesmo. E aí, cara, vai virar chacota para a torcida adversária. Eu estou falando de problemas desse tamanho, tá? Eu estou fugindo da questão do STJD, entrando numa questão que é pessoal, é a questão dele, do que ele fez com a reputação dele. Aliás, eles fizeram, são vários envolvidos, né? O Luciano está lembrando aqui... Os áudios do Fernando Neto, que até jogaria no Cruzeiro em 2022, são impressionantes. Eu tentei falar de tudo com o árbitro, mas mesmo assim ele não me dava cartão. Pois é. Eu xinguei ele de tal nome e não me dava cartão. E ele recebeu quanto? Dava carrinho. E qual foi a suspensão? Acho que 380. 380. E eu vou dizer uma coisa aqui, tá? Tem torcedor que quando quando de repente vai dar um palpite e tal, pega a média de cartão. Tem jogador que toma cartão demais, mas demais, passa muito do limite. Sim. Então, o Bauerman, por exemplo, é um cara que daqui a pouco ele volta a jogar. Cara, a credibilidade, a reputação dele foi pro limbo. Tô falando ele porque ele tá na tela e porque ele tomou 12 jogos enquanto outros foram banidos. A questão é que a maioria dos clubes não vai querer um cara desse. Ainda tem mais essa, né? Pensa, por exemplo, a situação do Richard. Não vai permanecer no Cruzeiro. O Cruzeiro busca uma forma de rescindir o contrato dele. E aí, quem quer o Richard? Mas o Ceará não aceita recebê-lo de volta. Inclusive, o Ceará vai usar essa situação como uma forma de não ter que pagar a dívida que ele tem. Isso porque eu sei, porque uma pessoa do Ceará me passou essa informação. Então, assim, a maioria desses jogadores, ele não vai ter oportunidade de jogar novamente. E não porque ele foi banido ou qualquer coisa, porque os clubes não vão querer contratar. A reputação que fica desses caras é assim, eu vou contratar um cara desse? A maioria não quer. E assim, eu entendo, e estou falando de coração, HG, que em muitas situações as pessoas merecem uma segunda oportunidade. Eu acho realmente isso. É muito triste o que eles fizeram. Eu acho repugnante, eu acho péssimo, revoltante. Eu fico chateado pelo tanto que eu amo futebol. Mas, cara, eu sempre tendo a dar uma segunda oportunidade para as pessoas. Não, eu também. Eu não acho que as pessoas mereçam, isso aqui você fez e agora já era. Só que no esporte tem que ser grave por isso. Eu não tô falando de banimento, tem que ser grave. É a forma como eu penso. Eu entendo que vocês pensem diferente, mas eu daria uma segunda oportunidade para os caras. Mas aí vamos lá. Só para encerrar o assunto que eu preciso tocar aqui. Só um detalhe. O Elton chamou a atenção para uma coisa que então o STJD que analise e use um processo isonômico para a tomada de decisão. Porque não dá para você punir com banimento um jogador da Aparecidense e pegar um jogador do Santos que se envolveu e dar 12 jogos. Faz o menor sentido isso, né? Então, ou pune exemplarmente todos os envolvidos, ou então não pune todo mundo com 12 jogos. Agora, que depois dessas sentenças ficou gostosinho para quem quiser entrar, ficou. Então, aos desonestos, está aí. Serviram de bandeja para vocês a oportunidade de continuarem colocando em xeque a credibilidade de vocês, a reputação de vocês, colocando, inclusive, não desrespeitando, inclusive, a instituição que vocês atuam, todo o grupo de jogadores que atua com você e a torcida que é feita de trouxa por todos esses envolvidos. A torcida é feita de otária, todas as torcidas dos jogadores que defenderam seus clubes são otárias, foram feitas de otárias, porque esse cara, enquanto você está lá torcendo, não é palpitando não, torcendo,
Esse cara está te ludibriando, ludibriando a instituição, ludibriando as casas de aposta, ludibriando tudo. É isso aí. Ô, gente, essa sexta-feira, sábado e domingo, atenção. Esse recado aqui é muito importante. Feirão de seminovos, no Só Marcas Auto Shopping, o shopping do Avião, lá na cidade industrial. Mais de 30 lojas de seminovos, um único shopping com 2 anos de garantia, que vai te oferecer 2 anos de garantia. Taxas a partir de R$ 0,99, é isso mesmo, R$ 0,99. Somente no final de semana, neste final de semana, feirão do Só Marcas Auto Shopping, lá na cidade industrial. A menor taxa de financiamento do mercado para você fechar um ótimo negócio e ainda o Só Marcas Auto Shopping garante o melhor preço na troca do seu usado. Então por isso eu falo que é imperdível feirão de seminovos do Só Marcas Auto Shopping na cidade industrial. Somente hoje, amanhã e no domingo. Babita Camargos 1295. Babita Camargos 1295. Na cidade industrial, lá em Contagem, Só Marcas Auto Shopping. O seu próximo carro está aqui. Vamos falar de clássico agora sim, vamos falar de clássico, porque a bola vai rolar lá em Uberlândia. É Cruzeiro e Atlético e Gabriel Marques conta tudo, veja. Reabilitação. Este é o objetivo em Minas. E o futebol, às vezes, paga-se muito caro e hoje pagamos muito caro. Estamos muito iludidos com esta competição e falo também de minha parte bom, é um dor muito grande. Nós não falamos de tática, nós não falamos de erros nem de acertos. A gente brigou no vestiário. O Coelho perdeu, mas ganhou. Viu o Colorado abrir 3-0 e acabou salvo pelo gol de Juninho. Nos pênaltis, 2 toques do Depenha e classificação do América. Agora no Brasileirão é só problema. O time está na vice-lanterna e tem pela frente um embalado Corinthians. E a situação do América no Brasileiro, ela só está dessa forma porque em alguns jogos que nós tivemos a possibilidade de vencer, nós acabamos perdendo por falhas nossas mesmo. Cada jogo é matar o leão e correr de 2. Não tem como você esperar 10 jogos, cara. É cada dia cobrança, porrada e isso faz parte, né? Agora Galo e Cruzeiro, 2 eliminados que precisam da vitória. Na Raposa tem dúvida no ataque. Bruno Rodrigues, o principal jogador desta temporada, vem sofrendo com a sequência de jogos. Sem o ponta, aumenta a pressão em cima dos centroavantes, Henrique Dourado ou Gilberto, que marcaram gols em apenas uma partida de todo o mês de maio. A minha confiança é total no Gilberto, no Dourado. Eles não são só os responsáveis pelos gols, é a equipa toda, é o time todo. Agora é só descansar e pensar já no sábado. Já o Galo viu a sequência invicta cair por terra. 5 vitórias, 1 empate e no final perdeu o jogo que mais importava. Kudê foi criticado por ter escalado um time misto contra o Corinthians. Hulk, por exemplo, ficou no banco. Hoje o treinador decidiu escalar o time que escalou, a gente respeita, até porque todos estão trabalhando bem, estão à disposição do Kudê, ele que decide. Quando você troca e dá certo, é melhor, e quando troca e não dá certo, está errado 100%, futebol é assim. Agora fica o questionamento. Vai com o time completo para cima do seu maior rival ou aposta mais uma vez no rodízio, já que terça tem jogo decisivo na Libertadores, contra o Alianza Lima no Peru. A resposta? Sábado, no Parque do Sabiá, já que o Mineirão recebe mais um show no gramado. Alterarmos o estádio como mandante, não há nada a fazer. Eu já vou abrir aqui agora o KTO.com, porque a partir de agora, prestem atenção, vai feder carbureto no programa, porque já iremos agora para as odds da KTO.com. Vamos começar do clássico. Campeonato Brasileiro então, rodada no final de semana, clássico? Vamos começar a montar agora. Eu vou pela maioria, o que a maioria decidir a gente faz aqui, a gente palpita. Começo com você, Thiago Fernandes. A odd no clássico aqui está mostrando 3,14 para o Cruzeiro, 3,25 para o empate, 2,33 para a vitória do Atlético. Então, quando a odd é menor, é porque os especialistas da KTO entendem que as chances são maiores
de quem tem a menor odd vencer o jogo. Então, se o Atlético tem a menor, os especialistas da KTO acreditam que o Atlético seja favorito. E você, Thiago Fernandes? Então, HG, até o início da semana eu imaginava que daria Atlético. Depois do que aconteceu na quarta-feira, com os dois times, eu vou seco no Cruzeiro, 3-14, gostosinho. Valu, por gentileza, Valuzeiro. Empate. Valu, empate. Então, até agora não decidimos. Elton Novaes. Olha o olhar dele. É um jogo complicado, né? Por tudo que aconteceu na quarta-feira, né? Eu acho que vai dar Atlético. Ih, rapaz, não... será que eu vou ter que... Não, o Lu vai desempatar agora. Ô, Everton, pegando o contexto todo da semana, o Atlético... A eliminação do Atlético foi mais dolorida, digamos assim, e tem mais time que o Cruzeiro. Somando isso tudo, colocando no liquidificador, empatezinho. Empate. Então agora empate. E aí, veja bem, olha o tamanho do problema. Eu acredito que o Atlético vença o jogo. Então ficou empate, vitória do Atlético, empates iguais. O André vai desempatar lá em cima. André, empate ou vitória do Atlético? Empate, em cima do muro sempre. Empate, então vai lá, marca empate. Marcou empate, Cruzeiro e Atlético. Então eu acho que o Atlético vence, mas a maioria dizendo que o empate. Vamos fechar aqui, Atlético Paranaense e Botafogo. Vamos de Atlético Paranaense. América e Corinthians. Vai, América e Corinthians. Eu vou no América porque o Corinthians deve jogar com o time reserva. Então eu vou no América. Fortaleza e Bahia, pode meter aí o Fortaleza, vai. Fortaleza, vai. Agora volta aqui embaixo, Santos e Internacional. Ah, esse aí tem cara de empate. Esse tem muito. De 0-0, inclusive. Esse tem muito cara de empate. De 0-0. Posso ir no empate aqui, então? Então vai, marca o empate. Agora coloca... Não, vamos, depois a gente monta uma do domingo. Põe R$5 lá nesses jogos de sábado pra mim, André. Cinquinho, só cinquinho. Opa! Cinquinho. Se der isso aqui que nós marcamos, você vai ganhar R$459 com apenas R$5. Agora vamos para os jogos de domingo. Fluminense e Bragantino. Pode ser pro Fluminense. Deixa junto. Pode ser pro Fluminense. Grêmio e São Paulo. E aí? Grêmio, né? Grêmio. Ou só um empatezinho? Grêmio, não. Super Grêmio. Super Grêmio. Super Então vai, Grêmio ativar. Goiás e Cuiabá. Pode ir no empate, André. Não, isso é empate. Isso vai ser muita carinha. Palmeiras e Coritiba, pode ser no Palmeiras. Nossa, deu uma zebra. Agora vamos na segunda-feira, Vasco e Flamengo. Nossa, Palmeiras e Coritiba não rapaz, eu acho. Vai dar Vasco. Vai dar Vasco, Flamengo jogar time reserva, porque tem jogo contra o Racing. Põe Vasco. Time reserva do Flamengo em relação ao Vasco. Olha lá, com R$5. Que isso, gente? Olha com 5 reais. Gente, peraí. Coloca o Coritiba ali, coloca o Coritiba ali. Peraí. Não, gente. Olha isso, Curitiba, só pro Curitiba. Só pra testar o negócio. Peraí, não, deixa eu tirar uma foto. Deixa eu tirar uma foto. Volta aí. Nossa senhora, rapaz! Abaixa aí, deixa eu tirar uma foto, eu quero brindar isso R$5. Com R$5. Abaixa aí, se por der favor. isso aqui... De norte a sul está pintando. Cara, você compra um apartamento. Meu Deus, cara, isso é incrível. Peraí. Não tem nenhum absurdo aqui, não. Vocês estão me Volta deixando, André. Volta um pouquinho, André. Volta um pouco, André. Eu quero ver todos os jogos. Vai, isso. Aí. Se eu pegar essa grana aí, eu acho que eu troco Meu de carro. pai Deixa eu falar uma eterno, coisa, cara. vocês estão me fazendo sonhar, porque eu tenho 5,75 na Ô, HG, a gente, eu e a Aldir acabamos de fechar, a conta tá um pouquinho maior nossa lá. Acho que eu vou botar 10, velho. Peraí, gente, olha aqui. Eu troco de casa e carro. Se você marcar isso aqui e colocar... Vamos imaginar uma situação. Você separa R$20 aí, mas faz essa aqui. Faz essa aqui. 1 milhão. Vem R$5 aqui. Se você ganhar, você vai faturar. Não, cadê? Onde é que tava? Aí embaixo, 1.464.000. Não. É porque com R$20 vai para 1.464.000. Se der isso aqui. Mas eu pensei de você copiar isso aqui, colocar R$5 e depois fazer outras montagens com 5 aqui, 5 aqui. Ela gasta uns 20, fazendo 4 múltiplos. Tirei de domingo. Gente, se acertar essa aqui que a gente marcou com R$5, pode ganhar 366 mil. Isso aqui é brincadeira. Isso aqui é brincadeira. Isso é KTO.com. E se não tem um cadastro, vai lá, faz o cadastro e usa aquele cupom ali, ó, Donos MG, que tá em verde aqui, e arrebenta. Se Deus quiser, vai dar, gente. E se ganhar, manda a gente, marca a gente lá, @TV Band Minas, marca a gente no Instagram, que nós vamos mostrar aqui. Nós vamos querer falar com você. E manda dinheiro também pra gente. E manda um bocado de dinheiro. E paga o churrasco que nós estaremos lá. Agora, deixa eu partir para um break rápido. Daqui a pouco, na volta, vamos projetar esse clássico de Cruzeiro e Atlético em Uberlândia. É daqui a pouco na tela da Band. Até já.
Olá! Estamos chegando aqui no nosso break, vamos a bola, o último da semana. Glória a Deus, sextou, papai. Tá rolando enquete no nosso chat, já aproveitando para deixar o convite, vota na nossa enquete, é sobre o quê? Clássico domingo. Coloca aí na nossa enquete se você acha que vai ser vitória do Cruzeiro, vitória do Atlético ou empate. Daqui a pouco eu trago a parcial, no próximo break eu trago a parcial. Aproveitando também para pedir para você deixar o like, ajuda muito. O YouTube entende que está entregando para mais pessoas, é melhor na plataforma e tudo mais. E agora vamos chegar então com o que vocês mandaram aqui no nosso Band Zap. Andrezão, isso aqui é muito bom, cara, porque mostra como é que esse negócio de esquema de aposta mexe com a cabeça do torcedor. O Niltair falou aqui, ó, meus nobres, jogadores pobres estão sendo banidos, mas craques milionários estão pegando resultados e ninguém vê, pois dinheiro fala mais alto, jogadores técnicos todos no rolo. E aí vem a parte que esse esquema de aposta mexe com a cabeça do torcedor. Por que Kudê não colocou o time titular? Quanto o Kudê ganhou nesta parada? Meu querido Niltair, eu duvido que o Kudê foi lá na KTO e apostou a casa dele que o Galo ia ser desclassificado, cara. Eu realmente duvido muito que ele tenha feito uma loucura dessas. Quem mais mandou mensagem aqui é o Maicon Verteiro Rodrigues, do Cidade Jardim Felicidade. Falou que o time do Cruzeiro só tem pela frente os jogos do Campeonato Brasileiro. Como o Cruzeiro deveria jogar contra o Atlético Mineiro no Clássico e como os times têm que se comportar e jogar nos próximos jogos. Para no final do campeonato estar lutando pelo título ou conquistando o Brasileirão. Pois é, o Cruzeirão só tem pela frente o Brasileiro, então foco a mais, não tem Sul-Americana para poder atrapalhar o calendário. Tem como mandar muito bem no Brasileirão neste ano. Dá para sonhar. Tem suas limitações o elenco? Tem, mas dá para sonhar, né, gente? Sonhar é de graça. O David mandou mensagem aqui falando que o futebol acabou, pois os palhaços que ficam aqui torcendo não têm importância. Importa somente o dinheiro e as apostas. Olha, a galera tá puta. Quem mais mandou mensagem é o Elbert de Pádua. Falou que é brincadeira esses jogadores fazerem isto. Pau que bate na Maria tem que bater no João Paulo, doa quem doer. Tem que bater no João e no Paulo, doa quem doer. Coitado do João Paulo, tem que apanhar por dois. Falou que sou de Nova... Ah, não, mentira. Sou de Nova Lima, escuto vocês todo dia, na cozinha. Esses jogadores que receberam do esquema das apostas têm que ser banidos, mesmo para tentar outra profissão. É isso que eu acho, é minha opinião. Quem mais mandou mensagem é o Jairo Luiz, falando que manda um alô para o Jairão no Alto Veracruz. Abraço, Jairão. Quem mais mandou mensagem? Paulo Malaquias falando que agora é só nenhum clube contratar esses jogadores envolvidos. Olha que o Bauerman é um bom zagueiro, cara. Esse aí não fica muito tempo parado não, viu? Sinceramente. Guilherme Moraes falou, coloca uma multa em dinheiro, aí é boa. Acabar com a carreira é demais. Wilton Augusto, mais um que mostra como que é complicado. Falou que o Richard nos faz muita falta. E bom, sei que as leis, mas o torcedor acaba sofrendo por conta do clube. Bom, é isso aí, galera. Deixa o like, vota na enquete que no próximo break eu trago a parcial aqui pra vocês. Sextou! Tamo de volta. Bom, aqui a gente fez um palpite KTO e ficou meio que embaçado. Então vamos rodar de novo agora para projetar sobre quem leva a melhor em Uberlândia no jogo de amanhã. Eu não pipoco nunca mesmo, eu acho que com todos os problemas e turbulências, eu acho que o Atlético vence o jogo. Elton Novaes, sua projeção para amanhã, direto do Parque do Sabiá. Então, eu acho que vai ser um jogo bem complicado para as duas equipes. O entrar em campo depois de uma eliminação como foi, para os dois lados, o Luciano deu uma minimizada na eliminação do Cruzeiro, mas eu não minimizo ela não, porque o Cruzeiro foi melhor que o Grêmio nas duas partidas, então sai com esse peso, sim, com aquele sentimento que poderia ter feito algo ainda melhor na competição. O Atlético, sim, foi uma eliminação dolorida para o torcedor do Atlético e também para os jogadores, quando o Kudê faz as escolhas erradas. E quando a gente pensa a respeito dos jogos que o Atlético teria durante a semana, né, um conjunto dos 3 jogos, que é pensando Copa do Brasil, pensando Brasileiro e pensando Libertadores, dos 3 jogos, o menor peso seria o do Campeonato Brasileiro, apesar de ser um grande clássico, um jogo importantíssimo para os torcedores, mas ele seria o peso menor. O maior peso estaria nos 2 jogos que podem eliminar o Atlético. Um já foi eliminado, que é o jogo contra o Corinthians, e o jogo de terça-feira contra o Alianza Lima lá no Peru. Então esses jogos teriam peso, mas mesmo o Atlético
tendo que colocar um time alternativo, as peças que o Atlético terá em campo, principalmente por ter poupado titulares no jogo contra o Corinthians, então eu acredito que o Atlético ainda entre com jogadores fortes nesse jogo, principalmente o Hulk, um jogador importantíssimo, o Paulinho também deve jogar, então o Atlético ainda terá um time muito forte. Eu acredito que o Atlético possa vencer essa partida contra o Cruzeiro. Valu, eu gostaria de ouvi-lo, porque nós tivemos os dois desclassificados no meio de semana, mas o Elton chamou a atenção, né? Terça-feira o Atlético tem Libertadores, o Cruzeiro está tranquilo. Isso pode mexer muito na estrutura do time atleticano. Do Cruzeiro é que tem a questão da dúvida sobre o Bruno Rodrigues, mas não mexe tanto na estrutura. E aí? Mas assim, individualmente, né? Se o Cruzeiro não puder contar com o Bruno Rodrigues, é um desfalque muito importante. A gente está falando de jogador que, inclusive, já balançou as redes esse ano no primeiro clássico que tivemos no Campeonato Mineiro, que ficou empatado por 1-1. O Cruzeiro, concordo que até em termos de desclassificação, a desclassificação ela é sempre muito pesada, né, para qualquer equipe. Mas o Cruzeiro conseguiu apresentar um futebol diante do Grêmio, diferente do Atlético, que realmente esteve em uma noite muito infeliz diante do Corinthians. As equipes vão jogar em um campo que ambos não têm costume de jogar, né? O Parque do Sabiá, parece até vi algumas imagens na internet. Aquela questão lá, realmente a gente pode levar em consideração a questão do frio, né? Realmente castiga muito o gramado. Acho que é um jogo com muita cara de empate. O Cruzeiro tem um jejum gigantesco em termos de vitórias no Clássico contra o Atlético. A última vitória no Clássico do Cruzeiro foi em 2021 no Campeonato Mineiro. Mas em termos de Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro não vence o Atlético desde 12 de junho de 2016. Naquele clássico que o Atlético mandou na Independência, o Cruzeiro venceu por 3-2. Então, praticamente 7 anos que o Cruzeiro não vence. Claro, levando em consideração que o Cruzeiro ficou 3 anos na Série B. Ô Valuzinho, eu acrescento ainda uma situação ao que você disse, porque eu concordo em gênero, número e grau. Você concorda comigo? Raro, hein? Olha só. Então, mas muito eu bom. Então, normal. Fizeram as pazes, normal tá aqui a no balança segue equilibrada. Segue assim. Uma hora eu concordo com um, outra hora eu discordo de um, normal. Acontece isso o tempo inteiro. Mas eu concordo contigo, só que eu acho que tem uma situação que ainda pesa em relação à eliminação do Atlético. Além do fato de não ter jogado futebol nenhum, aliás, o Atlético não precisava nem entrar em campo para fazer o que fez contra o Corinthians, tem a questão do Hulk, que é o principal jogador do Atlético, o principal líder técnico e que tem aspectos de liderança no elenco, falar sobre o treinador na entrevista, pós-jogo. Ele dá E não é a primeira declarações vez. bem fortes e que, pra mim, eu pelo menos interpreto que são declarações contrárias ao trabalho do treinador. Ele disse que ele não sabe por que ficou fora, ele disse que tinha condições de atuar. Aí você acha que vai jogar menos no jogo contra o Cruzeiro? Cara, jogar menos não, mas eu acho que existe uma rusga no vestiário. E você que tem 500 anos de jornalismo esportivo, deveria saber que isso influencia sim. Então, nessa situação, eu acredito que o Atlético ainda tem um peso a mais de forma contrária a ele. E por isso, eu mudei o meu palpite que a gente dá toda vez com um pouco de antecedência em relação aos jogos. Eu acreditava, até a terça-feira, que foi quando a gente deu o palpite gravado, que o Atlético poderia vencer o Cruzeiro. Só que depois de terça-feira, eu acredito que o Cruzeiro hoje, pra mim, sairá vitorioso no Clássico. Ô Lu, eu gostaria de ouvi-lo, até porque, veja você que, e ontem eu falei sobre isso na Itatiaia, o Cudê, ele comete um processo de autossabotagem. Porque os 2 momentos de turbulência do Cudê no Atlético foram causados única e exclusivamente por ele e por mais ninguém. Então, se ele hoje tem uma pressão muito maior, e se para terça essa pressão ficou ainda maior, um resultado que não seja uma vitória, eu acho que até o empate ainda passa batido. Embora eu acho que o empate não é bom para ninguém. Mas se ele empata ou se ele perde, a pressão para terça-feira vai triplicar. Normal, Everton. E assim, pegando todos os fatores do jogo, só primeiro, Everton, eu não disse que a eliminação do Cruzeiro, eu não minimizei a desclassificação do Cruzeiro na Copa do Brasil, eu disse que a desclassificação do Atlético, da forma que foi mais dolorida. Agora, pegando todas as circunstâncias do jogo, o Atlético tem essa questão que o Thiago Fernandes trouxe, dessa situação de bastidores, Hulk, treinador. 2 jogadores importantíssimos estão fora, Pavon e Zarate. O Pavon hoje
é o jogador mais lúcido do Atlético, inclusive, não joga. Mesmo assim, o Galo, com as alterações, tem um time mais técnico em comparação com o Cruzeiro. Só que o Cruzeiro entra com outros fatores também que consegue equilibrar o clássico. Eu diria, Everton, que de 2020 para cá, a gente pegando o pré-jogo, é lógico, quando a bola rola, outras coisas acontecem, mas analisando só o pré-jogo, de 2020 para cá o clássico nunca esteve tão equilibrado. Porque de 2020 para cá, o favoritismo do Atlético era muito mais visível do que vai ser esse jogo sábado em Uberlândia, amanhã, para ser mais preciso. Então, é um clássico mais equilibrado por essas circunstâncias. O Atlético tem um time mais técnico, mas tem a questão do Pavon e do Zarate fora, essa questão do Hulk numa fase ruim e o Cruzeiro tentando ali achar o seu meio-campo. A questão do Bruno Rodrigues também é algo que é uma dúvida ainda, mas acho que vai para o jogo pela importância. Então, a pressão do Atlético é maior em comparação com a do Cruzeiro. O Galo é favorito, um pequeno favoritismo, mas o Cruzeiro conseguiu equilibrar as forças. Posso fazer só uma observação? Claro, Elton, você pode tudo. É a respeito do clássico sendo jogado em Uberlândia. Nada contra Uberlândia, eu gosto demais de Uberlândia, já trabalhei em Uberlândia, mas é só para a gente fazer uma reflexão. Pela primeira vez, o clássico vai ser disputado fora do Mineirão, fora de Belo Horizonte, de uma forma geral, né? Porque tem o Independência aqui também, que recebeu muito bem o clássico entre Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético, Sete Lagoas. Isso foi disputado porque o Mineirão não estava à disposição, foi para Sete Lagoas porque o Independência também não estava à disposição. Dessa vez, para a gente refletir, o clássico entre Cruzeiro e Atlético, ele não vai ser disputado em Belo Horizonte, no Mineirão especificamente, porque o América vai estar usando o Independência no mesmo horário, por causa de um show que vai estar acontecendo também na mesma noite de sábado. O sábado, que quando se reserva pensando assim, cara, é um jogo, Cruzeiro e Atlético, que espetáculo, Mineirão lotado, festa das duas torcidas. Não, ele vai estar sendo usado para um show. E por isso que Atlético e Cruzeiro vão estar jogando em Uberlândia. Mas tem um contexto, né, Eltinho? O Mineirão não sabia que o Cruzeiro jogaria lá esse ano. E não sabia mesmo, tanto é que ele fechou as datas dele. Existe um contexto para isso. Quando a gente ignora o contexto, a gente não sabe, a gente simplesmente julga o que aconteceu, o fato do jogo ser em Uberlândia, e ignora tudo que tinha acontecido anteriormente. O Cruzeiro tinha dito ao Mineirão, à Minas Arena, que não jogaria lá nessa temporada. E aí você quer o quê? Que ela espere o Cruzeiro se definir para definir o calendário Mineirão dela? Tá correto, Thiago, tá tudo não, correto. Nesse caso específico, eu acho que existe um contexto. Correto. A questão não é estar correto ou errado. Não. A questão é que existe um contexto. A questão para mim é que tá correto. O Elton, para reclamar disso, tá tirando a situação do contexto para mim. Eu até entendo eu acho um contexto muito importante. O que não pode acontecer é o Mineirão se dizer um palco multiuso, um palco que consegue fazer shows e jogos também. Tem um show sábado e acredito que na semana seguinte o gramado vai estar ainda pior. Imagina. Esse gramado não tem recuperação, viu? É show de, pra esse ano não tem de música eletrônica, todo mundo pulando aquele gramado. Então, o Mineirão, gramado que ficou se mais diz, de 100 dias sem que jogos. se diz uma arena multiuso, ruim, Elton. que se diz Até uma arena não tem multiuso, recuperação. então que tem um show, mas que entregue um gramado que seja ok para jogar futebol. Esse ano não tem gramado. gramado. É horrível do Mineirão. O Vitão do Internacional teve uma lesão, tá voltando agora, voltou contra o América por causa do gramado. O Soares foi dar um lançamento no jogo contra o Cruzeiro, foi pegar a bola de primeira, seria um belo cruzamento, a bola quicou antes, a bola bateu na canela dele. E eu diria que o gol que o Henrique Dourado faria, a bola bateu no barro e saiu. Não, ali eu acho que foi mais efeito, mas eu te entendo. Realmente, eu tô com o Elton. O gramado, eu acho que não vão conseguir recuperar o gramado. E para mim, o pessoal vai ter que, os empreiteiros aí, sempre que a gente fala do Mineirão, eu faço questão de destacar que não é nada contra as figuras queridas que ali atuam, né? Thiago, aliás, o Comurinha tá indo embora e tal, e nem tão pouco Samuel, que é o gestor, ele é pago para gerir o estádio e fazer o negócio prosperar, mas é pro empreiteiro. Porra, tira a mão do bolso, cara, põe uma caceta de um gramado sintético aí, e aí acabaram os problemas, senão vai ficar esse lereado aí até quando? Não vai conseguir resolver se meter jogo, evento. Aí imagina no que vem, 2024, daqui a mesma resenha de gramado, aliás, de gramado não, desgramado, se for desse jeito, é melhor... Põe sintético aí, melhor nem jogar lá, problema. Se for desse jeito, é melhor nem... Eu vou construir um estádio pro Cruzeiro, deixa comigo. É melhor nem jogar. Vocês querem preços black,
Mas é Black mesmo, para levar tudo que sua vida pede. Chegou a chance Black Casas Bahia. São 50 milhões em descontos e cupons. É isso mesmo, 50 milhões! Olha, isso aí, pede os melhores preços, é agora! Sua vida pede uma TV nova, renovar os eletrodomésticos, smartphones, seus móveis, ou a sua vida pede fralda, secador, air fryer. Essa é a hora de aproveitar a chance Black para garantir seu produto nas Casas Bahia. Sabe o que é? É exatamente o que eu disse aqui. Vem para a chance Black Casas Bahia. Preste atenção. Moto G, atenção, hein? Moto G53 é 5G por R$ 144,90 mensais, gente. E essa Smart TV 50 polegadas 4K Philco por R$ 1.999. Olha esse box aí, ó, mais colchão casal com molas ensacadas por R$ 999 à vista. Tem faqueiro Laguna Tramontina por R$ 179,90. Tem geladeira Midea Duplex Frost Free por R$ 115,90 mensais, meu povo. E com o cartão Casas Bahia, você pode parcelar produtos em até 30 vezes sem juros. Tem descontos exclusivos, pode sacar sem complicação e ainda tem meia entrada no Cinemark. É cartão Casas Bahia, é um cartão para tudo que sua vida pede. Agora, você aí de casa já sabe. Quer preço de Black? Pede que a chance Black traz para você. Corre para as Casas Bahia e aproveite. Vá para as Casas Bahia mais próxima e aproveite. Viva as Casas Bahia. Eu vou ali comprar um estádio para o Cruzeiro nas Casas Bahia e volto já. Olá, estamos chegando. Fabrício, sextou, Fabrício. Glória a Deus, Fabrício. E o Mineirão? Pois é, vai ter só track boa no Mineirão, vai ter show de eletrônica. Não sou eu não, que é isso, Gutão? Eu não pareço o Alok, cara. Para de querer forçar uma coisa dessa, cara. Eu nem tô de sobretudo aqui pra também fazer cosplay de Gustavo Lima. Aí, a Maibla dançando ali. Ô, Marcos, o Guto falou que tava tocando eletrônica e como você é do pagode, você é proibida de dançar eletrônica. Ai, a Maibra pediu desculpa. A Maibra até pediu desculpa aí, Gutão. Cortou o barato, cara. Ela achou que tava rolando era um Belo. Aí o Belo Ferrugem também é... Nossa, Ferrugem é fera, viu, cara? Parcial da nossa querida enquete para Clássico dos Eliminados. Quem vence? Cruzeiro tá na frente com 47% dos votos. Logo em seguida vem o Atlético com 41% e empate com 12%. Tem um pessoal que tá bem em cima do muro, hein? Difícil, hein, galera? Maravilha. Enquanto isso, aproveita e deixa o like. Hoje, se você não deixar o like, seu time perde. Você sabe que tem essa regra. Aqui a gente leva muito a sério essa regra, inclusive. Porque já que é tudo esquema de aposta, a gente até vincula o número de vitórias ao número de likes. Pode ficar tranquilo que a gente tem esse feedback aí com os times. Quem mais aqui nós temos de mensagem aqui no WhatsApp? Eu tô de muita gente aí mandando mensagem aqui agora. O Amauri falou: HG, esse Hulk é um traíra. Ele tem que explicar o pênalti perdido. Bom, aí vai falar, eu já até te falo quais são as aspas, né? Só perde quem bate, é isso aí, a gente treina muito. Tá certo, vai ser essa, Amauri. Quem mais aqui? O Marcos de Patinga tem uma pergunta bizarra aqui, que é interessante. Tem como ligar no estúdio, Andrezão? Vê se rola aí, enquanto isso eu vou ler o comentário da Clara. HG, aqui, o Marcos de Patinga, ele quer saber como seria o Flamengo completo treinado pelo Abel Ferreira. Como seria o Flamengo? Treinado pelo Abel Ferreira. Nossa senhora, ia deitar. Seria o melhor time do continente. Melhor do que tá hoje. Tomaria poucos gols. Exato. E faria muito. Seria uma máquina. Talvez seria bom, né? Seria bem bom. Não, o Abel é o melhor treinador do Brasil, gente. Se botar o Abel na seleção, então? Não. Não, vamos. Eu sou a favor. A vantagem do Abel na seleção é que tira ele do Palmeiras. O Palmeiras fica mais fraco. Coloca o Tite, é um bom nome, é o que todo mundo quer, inclusive. Coloca o Tite no Flamengo. O Tite é um ótimo nome. No Flamengo, o Thiago Balu cravou, é o próximo técnico do Rubro Negro. Agora vamos voltar porque... Ai, sextou, Fabrício. Glória a Deus, papai.
Gente, tô voltando aqui, eu preciso falar de uma coisa muito importante para vocês. Prestem atenção com esse recado, e é para o Brasil inteiro. Quem está no YouTube, quem está aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, está em qualquer cidade. Você dorme mal, seu sono não é bom. Você quer ter uma noite de sono tranquila. Então eu vou te apresentar o Night Drop, porque eu uso o Night Drop. Eu vou te apresentar o Night Drop. Isso aqui é um composto, você vai pingar 12 gotinhas debaixo da língua antes de dormir. Faz um dia, faz 2 e vai fazendo todo dia. Deixa do lado da cama. 12 gotinhas todos os dias antes de dormir. Tá? É um produto 100% natural, sabe? Ele induz a produção de melatonina no organismo, sabe? E aí isso faz com que você tenha uma sensação de bem-estar durante o sono. Só que tem um detalhe, diferentemente de vários outros que estão por aí, o nosso tem liberação da Anvisa, certificado da Anvisa. Esse medicamento aqui não posso chamar de medicamento, esse produto natural aqui vai melhorar o seu sono, mas assim, consideravelmente. Se você está em Belo Horizonte, pedir agora nesse WhatsApp aqui, 997016108, está em Belo Horizonte, eu entrego para você até amanhã. Agora, se está fora de Belo Horizonte, aí me dá até segunda, no máximo terça, eu já mando para você. Suas noites de sono serão melhores. Você vai recuperar a qualidade do sono com 12 gotinhas antes de dormir de Night Drop. Simplesmente, não existe nenhum produto no mundo melhor para regular o seu sono, para te dar uma noite de sono tranquila, tá? Então, repetindo o WhatsApp, anote aí, volta a tela do WhatsApp para mim, por favor. 997016108. Chame agora. Vai lá no Instagram, NightDropBR, 997016108. Vem de Night Drop, que esse aqui vai melhorar o seu sono demais. Agora, tem gente em São Paulo, preste atenção, o que foi a escalação do Kudê antes do jogo contra o Corinthians e o que isso gerou em torcedores, imprensa, todo mundo ficou estarrecido. Veja aí. Ele menosprezou o Corinthians com uma escalação cretina, burra e soberba. E eu não sou ingrato, eu vim em homenagem a Kudê, ó. Vim até vestido de Kudê. Demorei para... Eu tava desconfiando. Então, eu sou uma pessoa grata, né? Cadê minha plaquinha? Ó, pega aí. Ah, tá aqui. Muitas alegrias no futebol. O Kudê foi um deles. Então, Kudê, tamo junto. Aqui, ó. Não vou usar isso nunca mais, porque eu não sou eleitor do João Dória, com todo respeito aos eleitores do João Dória, nem sou fã do Kudê, mas hoje tô de Kudê aqui. Grande Kudê, tamo junto. Ele usa o cachecolzinho, mas está protegendo o pescoço. Ontem, o ex-presidente Sérgio Sete Câmara foi a primeira pessoa, ex-presidente do Galo, né? A já tirar contra o técnico. Razão, né? Cara, a gente vai debater isso na hora certa. Na hora que saiu a escalação, não foi depois. A hora que saiu a escalação, minha esperança aumentou muito. Porque foi uma escalação cretina e burra. Rapaz, Thiago, eu sei separar muito bem as coisas e falei aqui, né? Que a fila para pedir desculpa ao Kudê, pela reviravolta no Brasileiro, estava daqui até Ibirité. Agora a fila continua, só que ao contrário, o Kudê tem que pedir desculpa pro torcedor. E agora ela já estava até Ibirité, ela já passou ali uns 200 quilômetros, tá? Então agora é o Kudê que tem que pedir desculpa. Pela Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, para mim, a campanha é decente, longe do que deveria, do que poderia, mas nós estamos falando de Copa do Brasil. Olha o que gerou. Eu até vi um vídeo no Instagram do Mário Henrique, Mário Caixa, o gigante da narração esportiva do Brasil. Ele fez meio que um teatro ali, ele meio que criou uma sensação de quando a escalação chegou no vestiário pro Luxemburgo. Eu falei aqui ontem. Ele fez um vídeo, sabe? Eu falei a respeito disso, eu citei. Como foi a reação do Luxemburgo e ele pegando aquela escalação e comentando com os jogadores. Que aí eu citei, lembra o que ele fez com o Gladstone, no negócio da fralda, na situação, como ele motivou o Gladstone, que virou uma história sempre muito lembrada a respeito dessas questões motivacionais. Quando ele pegou a escalação, ele deve ter mandado imprimir esse negócio, colocar desse tamanho no vestiário. Falando assim, aí, gente, Se tem coisa que ele é bom, muita coisa ele é bom. Muita coisa ele é bom. O Everton, eu já tive a oportunidade. Me dá um trecho aí do jogador, mas me dá um Luxa aí, uma parte do Luxa na pré-eleição. Enquanto isso, porque é incrível, ó, pré-eleição, meu povo. Pré-eleição só vaza quando o time ganha. Ninguém mostra a pré-eleição quando toma uma sova. Mas ali o Luxemburgo usou. Mas olha o Luxa aí, olha aí. Não interessa a estratégia que eles tiveram do lado de lá. Não importa.
6 trocaram 5, trocaram 10. Importa é que nós temos 90 minutos para passarmos para a fase seguinte. Isso que importa para nós. Estávamos preparados para jogar qualquer jogador se eles voltassem lá de lá. Isso é mais importante, porque senão, agora vamos ganhar porque eles trocaram 5 jogadores. E se eles estiverem jogando com o jogador, pode entrar no segundo tempo. Nós temos que jogar 90 minutos preparados para jogar. Não interessa a estratégia que... Então tá aí, Thiago. Você acha que soou? Eu acho que sim, soou como uma espécie de sentada sobre a vantagem e um certo desprezo ou até desconhecimento da importância da decisão, do adversário, da casa do adversário e principalmente de uma rivalidade, que eu não estou dizendo se ela é maior daqui para lá ou de lá para cá, não interessa, mas há uma rivalidade. O HG, para mim soa nessas duas situações, tanto como desprezo quanto desconhecimento. Para mim ele mostra um desconhecimento claro da importância da Copa do Brasil. E aí desconhecimento claro porque ele sentou numa vantagem que eu acreditava ser confortável. E além de sentar nessa vantagem confortável, faltou também preparo ao time para enfrentar o Corinthians na quarta-feira. E um preparo básico, né? Eu acho que a videoaula que ele perdeu é a do Renato no jogo anterior entre Cruzeiro e Grêmio. Ele poderia simplesmente... Thiago, tô falando sério, Thiago. Ele poderia simplesmente ter colocado o Atlético marcando, como colocou o Renato contra o Grêmio. Contra o Cruzeiro, aliás, desculpa. Ele poderia simplesmente colocar o Atlético todo. Nossa, velho, achei que você tá falando sério. E ele simplesmente, E o Grêmio levou pressão, isso mesmo. Aí o Elton até saiu do estúdio, E ele simplesmente não fez. O Atlético enfrenta o Corinthians sem se defender bem, sem atacar bem. O Elton não faz falta. Sem fazer nada bem dentro do jogo. Eu falei isso ontem, o Atlético não teve o mínimo de nível de enfrentamento contra o Corinthians. Então, para mim soou como desprezo, como despreparo, como desconhecimento. Perder um jogo como o de quarta-feira é algo que o Atlético não poderia. Pelo elenco que tem, pela qualidade que tem pela vantagem no plantel, que levou. uma vantagem que ele tinha construído no jogo de ida e da forma como foi, para mim, foi mais um momento patético do Cudê. Aliás, mais um mesmo, porque ele vem colecionando alguns durante essa temporada. Tava indo bem, né? Na explanação dele. Eu achei que ele tava falando sério, mas parece que... Aí veio a parte de... Foi sério? Não, então desculpa. Ele falou... Elton, isso é pior ainda, ele falou sério. Aí vem a parte... Ele tava falando muito bem, análise muito bem, né? Robusta. Construída. Construída. Aí ele pega um recorte para falar do Renato contra o Cruzeiro. Agora, o Renato a reação de todos aqui foi unânime, né? Não preciso falar nada. De fora minha, de fora minha. Só queria dizer o seguinte, o Thiago é muito coerente, mas muito coerente. Tanto que ele falou do Renato. Quando ele diz que o Atlético, vejam só, numa mesma frase ele disse que o Atlético não tinha o direito de perder, mas que o Atlético deveria ter seguido a cartilha de Renato Portaluppi e jogado se defendendo lá atrás. Lembrando, né? O ano passado o Atlético foi ao Maracanã, depois de ter conquistado uma bela vantagem também diante do Flamengo, e se defendeu e foi eliminado, Thiago. Então, você está comentando em cima de uma catástrofe que aconteceu na noite, de um dia ruim do Cudê. Sim, ele tomou... Eu acho que a pior decisão que o Cudê tomou, a pior decisão que o Cudê tomou, na minha opinião, não são as substituições, e sim a falta de preparo do time que ele colocou para jogar. Ponto. Mas quem prepara o time? Ele. Por isso porque que eu tô não teve tempo. Não estou isentando. Não está desde janeiro, não. Estou isentando. Ele está desde janeiro no time. Calma, me ajuda aí, filho. Você tá nervoso. Não teve tempo? Peraí, você tá nervoso. Você tá de sacanagem. Ele não teve tempo para preparar esse time que entrou na quarta. Então, aí que tá o erro dele, no espaço da semana... Peraí. Nathan Silva, Lemos e Otávio jogaram no dedo. Olha essas imagens aí, ó, já que o assunto tá sendo tratado. Imagens de agora, ó. Peraí. Torcida organizada do Atlético foi pra sede, Thiago, e o Cudê tá no meio aí, falando com os torcedores. Parece que o de boné ali falando é o Josias, né? E aí o Cudê tá aí no meio, desceu do carro e foi falar com os torcedores aí na cobrança da organizada, a maior organizada do Atlético, que é a Loucura. E aí foi pressionado. Daqui a pouco eu quero ouvir aqui a opinião de Luciano Dias, porque o Luciano Dias tem uma opinião muito crítica com respeito a esse tipo de provocação, de manifestação. Ô pessoal, ô Cudê, olha aqui que eu vou indicar pra você. Tá morando de favor aí, tá pagando aluguel, não aguenta mais essa situação. Porque quem paga aluguel dorme com uma dívida, né? E essa dívida dorme embaixo do travesseiro. E se não usa night drop, pior ainda.
Pagar aluguel é a mesma coisa de rasgar dinheiro. Então, se você quer mudar a sua história, Cudê, bairro residencial Olhos d'Água, pertinho de Igarapé, lotes extremamente planos, com água, energia elétrica, asfalto e meio-fio. Ou seja, tudo preparado para você chegar e construir sua casa, sua chácara. Aqui não tem conversinha fiada, não. Não tem promessa que a gente não cumpre, não. Aqui a gente promete e cumpre. E eu vou te fazer uma promessa agora. Você vai pagar R$ 687 por mês e não vai dar um centavo de entrada. Adquira o seu lote residencial no Olhos d'Água, pertinho de Igarapé, pagando R$ 687 por mês, sem um centavinho de entrada. Só a RAM Negócios Imobiliários Brasil proporciona isso para você. 2523-4600, pode chamar agora, ou se quiser ir lá conhecer, de repente amanhã, sábado, olha o plantão lá, ó. 99210-7779. Fala que quer conhecer essa joia aqui. Vai lá, Cudê, vai lá, Cudê, vai lá, Cudê, e conhece, porque aqui é uma maravilha. Mais uma da RAM Negócios Imobiliários Brasil, residencial Olhos d'Água, é Igarapé. Você vai morar bem, Cudê, mas muito bem. Ontem rolou uma reunião entre o Peter Grieve e o Bruno Musi, CEO do Atlético. Reunião virtual. O Peter Grieve confirmou que um fundo de investimento já está na SAF e reconfirmou que ele, Peter Grieve, pretende sim participar do processo. Outra informação, o aporte financeiro dos 4 R's, para a SAF aumentou e 4 grandes empresários do estado de Minas Gerais foram procurados, aliás, não foram procurados, né? Procuraram os 4 R's querendo entrar na SAF do Atlético. Então vamos lá. Ontem o Peter Grieve disse que já tem um fundo lá da Europa garantido, parece até que já assinou. O Peter Grieve disse que reafirmou que vai participar, o aporte dos 4 R's aumentou e aí 4 grandes, falaram comigo ontem que 4 famílias, né, de grandes empresários aqui, que 4 grandes empresários estão tratando direto com os 4 R's e que também farão parte da SAF do Atlético. E aí o aporte dos 4 R's aumenta e aí seria um processo mais pulverizado e a coisa continua caminhando. Tem alguma outra atualização, Thiago? Não, a respeito da SAF, eu não tenho outra informação. E sobre Nathan Silva e Alan? O Atlético deve bater o martelo na situação do Nathan Silva na próxima segunda-feira. E aí o que deve acontecer é o seguinte, o Pumas do México deve pagar algo próximo de 3 milhões de euros pelo percentual do Atlético. O Atlético tem 75%, lembrando que o Atlético deve passar 10% desses 75% ao Atlético Goianiense. Então 10% do valor da transação da parte do Atlético deve ficar com o Atlético Goianiense. O Galo deve receber 3 milhões de euros por sua parte. Em relação ao Alan, o Galo informou ao Flamengo novamente que só venderá o Alan vendendo todo o percentual que ele tem dos direitos econômicos do atleta. Por quê? O Atlético entende que vai ser difícil ter uma nova venda do Alan. Vai ser difícil que o Flamengo faça dinheiro com o Alan no futuro. Então, para o Galo, não é interessante, nesse momento, manter um percentual do Alan. O desejo é que ele seja negociado em definitivo e que o Flamengo adquira 100% dos direitos econômicos desse atleta. Lembrando, o Galo estabelece o valor de 10 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos do volante de 26 anos. Ô Lu, eu vou falar do Minascap aqui, eu queria ouvir, tomara que dê tempo, porque eu preciso falar aqui que é o último lembrete da semana, para você garantir o Minascap especial de junho e concorrer a um show de prêmios, um show incrível de prêmios. Olha só, 50 prêmios de R$2.000 do Gira Minas, um prêmio de R$10.000, 2 Fiat Toro e mais uma caminhonete S10. São 3 carros incríveis, outros grandes prêmios. Ó, você pode comprar lá naquele QR Code, você pode comprar aqui no minascap.com, no aplicativo, nas mãos dos revendedores ou nos postos de venda. Vende Minascap, você ajuda a paz, seu coração bate muito mais forte. Tenho 20 segundos para você sobre isso que aconteceu aí, manifestação da torcida. Eu recebi aqui alguns vídeos também sobre o Cudê e a torcida do Atlético. Everton, sem violência, isso a gente até deixa que acontecer, mas não pense o torcedor que é isso que faz a diferença em campo, tá? Mas não é mesmo, mas não é mesmo. Segunda-feira a gente volta, hein? 1 da tarde, com tudo do final de semana esportivo. Bom final de semana e um abraço!